Nós somos uma igreja missionária. Amém? Então, vamos abrir então a nossa Bíblia em Lucas 10. Nós estamos então falando sobre a cultura do reino de Deus. Nós estamos falando sobre os melhores dias da nossa vida, entendendo que os melhores dias da nossa vida vêm na medida em que nós vamos nos aproximando de Deus. Nós nos tornamos filhos e filhas de Deus ao entregarmos a nossa vida para Jesus. Nós vamos, a partir disso, passando a ser filhos do Rei. Nós, então, começamos a entrar num processo de transformação da velha criatura para a nova criatura, diminuindo a velha natureza e crescendo na nova natureza em Cristo. É um processo de transformação que vai ser até o final aqui nessa terra. E o aumento dessa velocidade de crescimento vai ser na proporção da tua busca, vai ser na proporção da sua intensidade em desejar, em querer ser cada vez menos velha criação, velha natureza, e adquirir a nova natureza que Jesus já proporcionou para você. Na medida em que você vai buscando e experimentando da presença do Senhor, vai recebendo da sua natureza, o Espírito Santo que clamamos aqui pela presença dele, ele vem tendo mais liberdade para agir em nós, então a gente é transformado de dentro para fora, vai crescendo também nas ferramentas espirituais, nas posturas espirituais, vai começando então a praticar a palavra e também provocando transformações ao nosso redor. Porque todo esse mundo aqui natural é controlado, conduzido pelo mundo espiritual. E não tem poder maior do que o de Jesus em todo o planeta. Tudo na vida passa, tudo nas eras, tudo passa. Mas a palavra do Senhor permanece. Governos passam, eras passam, sistemas passam, mas a palavra do Senhor continua. Jesus continua agindo na vida das pessoas que assim o buscam. Então, essa cultura do reino de Deus, nós temos a oportunidade de trazer para a terra. E nós entendemos alguns detalhes durante os últimos domingos, e eu quero aqui então trazer a lembrança de algumas coisas, mas primeiro vamos ler ali o que está escrito nesse encontro do perito da lei com Jesus. Nós vimos nos últimos domingos, estamos agora mergulhando um pouco mais para entender outros aspectos tão especiais. Então, a partir do versículo 25 de Lucas 10, a palavra do Senhor diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: diga, ame ao Senhor. Fala aí, gente, ame o Senhor. Olha lá, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, diga sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Então aqui
existe uma conversa que tem a ver com a vida eterna, que assim fala lá, vai me acompanhando ali na mídia. Versículo 25 fala sobre a vida eterna, um assunto é sobre isso. Aí então, Jesus faz uma provocativa, ele faz uma pergunta para o perito na lei. O perito na lei sabia de tudo da palavra de Deus, hoje em dia a gente chamaria de um autoteólogo. Jesus faz uma pergunta para ele responde muito bem, baseado na lei, amar a Deus com todo o coração, alma, entendimento e forças, e ao próximo como a mim mesmo, ok? Jesus falou, então vai e pratica, tira da teoria e pratica isso. Aí o homem vai lá e pergunta, beleza, então, mas quem é o meu próximo? Querendo se justificar. Diga, justificar. A gente tem sempre uma justificativa, a gente tem um argumento, a gente quer se proteger, a gente se defende, a gente procura, então, arranjar algum argumento para tentar nos defender. Mas Jesus vai lá e faz essa ilustração. Nessa ilustração ele fala do levita e do sacerdote, homens que deviam ser referências, exemplo, mas eles viram e passaram do outro lado. Aí o samaritano, que é um homem desvalorizado pela cultura judaica, ele então vai lá, ele serve aquela pessoa, ele investe seu tempo, ele estava de viagem, ele investe seu dinheiro, ele investe da sua energia. Tem 3 coisas que acontecem aqui nessa situação, que é o que nós precisamos aprender nessa noite, porque o título dessa palavra é o convite ao melhor projeto de vida. Nós temos aprendido que adquirir a cultura do céu nos leva a viver os melhores dias da nossa vida, porque muda tudo. Muda a nós aqui dentro, nos muda nos nossos relacionamentos, nos muda nos projetos de vida, nos muda na forma de pensar, de ver o mundo, de encarar as pessoas, muda tudo. Como exemplo que demos nos domingos anteriores, a lente espiritual muda. Nós começamos a olhar com as lentes do céu as situações. Por isso, então, nós começamos a viver o melhor projeto de vida. Porque conectados ao coração de Deus, entendendo como Ele enxerga, pegando essa palavra aqui, tirando da teoria e colocando na prática, que foi a mesma coisa que Jesus falou para o perito na lei, vai e faça o mesmo, faça isso e viverá. Tira da teoria e coloca na prática. Começa a enxergar como que você vai colocar isso ali no teu dia a dia, ali no relacionamento, na tua família, no teu casamento, nos teus projetos, teus planos daqui a 5 anos, 10 anos, o que você pretende para você? Que direção que você quer ter? Para onde você quer ir? Como que você quer ser usado por Deus? Você quer ser usado por Deus ou você pensa apenas como uma pessoa aqui desse mundo, tendo uma mentalidade apenas natural, terrena, como qualquer outra pessoa? Mas quanto mais você vai conhecendo o amor de Deus, vai conhecendo Jesus, você vai transbordando da sua presença, conhecendo os planos que Ele tem e vai tendo uma transformação geral. Esse é o ano de transformações. A gente precisa entender alguns pilares aqui. Eu quero recapitular para você ver. Coloca Mateus 20, 28. Ali no Mateus 20, 28, Jesus fala que se nós quisermos ser grandes, nós devemos ser servos de todos. Então, a hierarquia do reino de Deus é invertida. Não é como a gente vê nas empresas, não é como a gente vê nas organizações, é o contrário. É um triângulo invertido. O maior é servo de todos. É completamente diferente, né? A nossa tendência é querer ser servido, mas o caráter de Deus nos leva a servir, nos leva a dar. Outro princípio fundamental, Mateus 25, 40. O versículo 40, depois que Jesus ali vai dando aquela ilustração, falando sobre como vai ser no final, no dia do juízo. E então, ele fala ali que ele vai separar uns e outros. Alguns estarão com ele, outros não. Mas quem são aqueles que estarão com ele? Serão aqueles que, quando viram Jesus com fome, deram de comer. Quando viram Jesus com sede, deram de beber. Quando viram Jesus preso, foram visitá-lo. Quando viram Jesus enfermo, foram cuidar deles. Mas aí pergunta, tá, mas quando é que isso aí aconteceu? E vai acontecer? Não, quando vocês fizeram alguns dos meus pequenos, menores irmãos, vocês fizeram a mim. Então, o que a gente aprende aqui? Quanto mais nós fazemos essas pessoas, quando nós servimos as pessoas em amor, nós fazemos para Deus. Então,
Pegando esses pilares aqui, nós vamos trazendo para a nossa vida o seguinte: nós precisamos crescer no coração de Deus. O coração de Deus é dar. O coração de Deus é se entregar. Nós vemos lá o versículo central da Bíblia, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entregar. O coração de Deus é entregar. Aí você pula para 1 João 3,16, que esse é um papo para discípulo. Existe uma diferença dos assuntos para a multidão e assuntos para discípulo. A gente vê isso claramente na Bíblia. E por uma direção de Deus eu estou trazendo aqui assuntos para discípulos. Que multidão quer escutar apenas alguma coisa que vem fazer bem a sua alma, ao seu físico, quer suprir uma necessidade, quer ter apenas uma resposta, uma coisa que vai ficar por aqui, mas discípulos vivem em outra dimensão. Discípulos vivem conectados com Deus, vivem com lentes espirituais aqui nessa terra, vivem projetos além do que as pessoas naturais vivem. E esse é o segredo da vida. Nós vamos aprendendo de Deus como viver dessa forma. Discípulo vive desse jeito, é outro naipe, é outro degrau, é outro nível, é outra intensidade, é outra pegada, é outra visão, é outra prática e outras experiências que as pessoas naturais não experimentam. E é isso que o Senhor tem falado para nós ministrarmos durante todo esse tempo, levando cada um aqui ao entendimento da palavra. É um confronto da nossa alma, é um confronto da nossa estrutura, do nosso caráter, da nossa forma de pensar, para que possamos nos aproximar de Deus, porque seria muito fácil, muito tranquilo, muito até mais light poder ministrar uma palavra aqui que viesse encher a tua alma, você sair daqui com a alma cheia, mas sem transformação da parte de Deus. Você ficar no raso, uma coisa que me incomoda muito, gente. Eu converso com Deus e eu acho que cada vez fica pior. Eu não consigo, não tem jeito. Não consigo ser de outro jeito. Toda vez que eu estou orando, eu penso em igreja, eu sei que isso vem do Espírito. Quando eu estou lá no meu quarto de escuta, estou conversando com Deus, ou estou caminhando, eu converso com Deus. Quando eu lembro desse tempo aqui, olhando para os irmãos, olhando para a igreja, me queima no peito, me queima no meu coração um desejo de ver todo mundo crescendo. Eu não consigo dar uma palavra aqui para tipo assim, todo mundo sair daqui feliz, só que vai ser limitado, vai ser algo que vai ficar no nível da alma, sabe? Não vai ter transformação, não vai ter crescimento real. Por isso que nós estamos ministrando ali nos grupos de crescimento, saúde na alma, fundamentados na palavra. Por isso que agora vem o intensivo do discípulo, dia 27 de agosto, fique atento. Por isso que nós temos ali os encontros de transformação, os encontros de consolidação e fortalecimento, está disponível ali no aplicativo da igreja, para você mergulhar, entender isso. Domingo que vem eu vou falar mais sobre isso. Por isso que a gente vai então disponibilizando, procurando disponibilizar a ferramenta para você crescer. Não ser um simples ser humano, mas você viver como um filho, uma filha de Deus, compreendendo as realidades do céu, trazendo para a terra, vendo o agir de Deus, o milagre. Estava conversando com a irmã ali antes, milagre na vida dela. Um tempo atrás, conversou comigo, Sérgio, preciso romper financeiramente, entendi X, entendi Y, preciso mudar. Falei, Deus vai mudar a tua história, vai ter transformação, você vai ver. Porque ela decidiu mudar, ela decidiu obedecer a palavra, foi confrontada com a palavra, decidiu mudar. E o assunto era sobre vida financeira. O assunto era sobre vida profissional, salário. A gente estava conversando ali antes, tem alguns meses, e foi esse ano, né? Aí passou por um monte de transformação, obedeceu a palavra, falou, vou decidir obedecer. Eu falei, tu vai ver o que vai acontecer. Não deu outra. Hoje, na vida profissional, mudou a vida profissional, achou o rumo, hoje está tendo o próprio negócio, está ganhando quase o dobro do que ganhava antes. Começou há pouco tempo. Eu falei, Deus, não tem jeito. A gente vive o princípio, nós somos confrontados pela palavra, decidimos mudar, romper com os nossos medos, nossos receios, com a nossa estrutura, Deus age, o céu abre, não tem jeito, isso é princípio, é real. Então, entendendo isso, nós queremos trazer o coração de Deus para a nossa vida. E 1 João 3,16 fala que nisto nós conhecemos o amor que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, o caráter de dar, de servir. E nós devemos dar a nossa vida para os nossos irmãos. O caráter de Deus é esse. Na nossa velha natureza, isso é anti-instintivo, isso não fecha. Porque a nossa tendência é querer reter, querer para nós, querermos ser servidos. Por isso que muitas vezes as pessoas vêm no culto e vêm só com o entendimento de querer receber.
Não está errado, não. Está errado se você quiser só receber. Mas, por exemplo, no momento desse aqui, em que nós abençoamos uns aos outros e que estamos aqui, fique atento, porque Deus pode querer usar a sua vida. Nós devemos estar sempre com a intencionalidade também de dar, de entregar. Esse é o caráter de Deus. Eu quero esse caráter. Eu quero esse coração, eu quero crescer nisso, Senhor. Eu quero viver a tua palavra, eu quero mais de ti, eu quero viver cada vez mais como teu filho e tua filha. Esse é padrão para discípulo. As pessoas, em grande maioria, os cristãos que vão nas igrejas, elas querem apenas fast food. Elas querem suprir a sua necessidade momentânea, mas, em grande maioria, quando se deparam com as bifurcações da vida, com os testes, as provas, em que têm a oportunidade de subir de estágio e viverem como filhos reais de Deus, perdem a oportunidade, porque escolhem pela carne, escolhem pelas coisas desse mundo, pelas coisas passageiras, e não escolhem pelas coisas espirituais. Tomam posturas, decisões de multidão e não de discípulo. Discípulo é outro nível, e é nesse nível que você vai sendo estimulado e vai continuar sendo, para que você cresça como homem e mulher cheio do Espírito Santo. Não dá para ficar do mesmo jeito. Você concorda comigo? Você quer crescer espiritualmente? Quer conhecer mais a Deus? Você quer viver a presença de Deus na sua vida? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Isso aí. Tá ficando bom. Todos nós queremos, amém? Se alguém não quiser, está perdendo a oportunidade. Vai querer hoje ainda. Mas tudo tem um jeito de fazer. Jesus está aqui nos ensinando. Está falando para o perito na lei sobre como agir. Falando sobre vida eterna e colocando sobre uma prática de vida do servir as pessoas em amor. Servir as pessoas em amor é o padrão de quem é discípulo. Amar a Deus e servir as pessoas. Você pode repetir comigo? Amar a Deus e servir as pessoas. Você pode repetir assim comigo, por favor, como uma expressão, como uma oração. Eu quero crescer em amar a Deus e servir as pessoas em amor. Então, esse é o caráter de Deus. E olha que eu vou já dar um spoiler do domingo que vem. Isso aqui é padrão de multidão, é padrão para o judeu, é padrão para o perito na lei, porque o assunto com o discípulo vai um degrau acima. Seguir cenas no próximo domingo. Então, você vai ser levado a um outro padrão domingo que vem, uma conexão plena com Deus. Mas hoje a gente vai estar nesse sentido aqui, nesse padrão aqui, no sentido de entender que é amando a Deus e servindo as pessoas em amor, e esse servir as pessoas em amor não é motivado por benefício ou satisfação pessoal. Qual foi o benefício que aquele samaritano, o exemplo dado por Jesus, qual foi o benefício que ele teve em cuidar daquele homem? Largado na calçada, todo ferido, talvez sangrando, porque ele foi espancado, e ele colocou no animal dele. Eu fico imaginando, né? Você vê alguém ensanguentado, ferido, arrebentado do teu lado, aí você vai olhar e vai passar de lado, ou você vai colocar no seu carro. Aí talvez você vai pensar assim, vai sujar o banco do meu carro de sangue, vai sujar o meu carro, vai ficar fedendo. Sim ou não? Profeticamente não, mas tá entendendo? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, falar sério. Quanto que a gente investe em nós mesmos? Aquele homem estava indo numa viagem, ele tinha um lugar para chegar, ele tinha um prazo, ele tinha compromissos. E era uma pessoa de posse. E ele parou a viagem para cuidar daquele homem. Ele investiu dinheiro, cuidou daquele homem com vinho e óleo, produtos caríssimos. Investiu, ele se envolveu, ele se importou com a pessoa, se envolveu e investiu. Repita assim comigo: me importar, me envolver e investir. É nisso que você precisa crescer. Em se importar, em se envolver, em investir. Esse é o coração de quem anda com Jesus. Esse é o coração do samaritano que Jesus deu o exemplo. Para fazer isso e viver a vida eterna. Está entendendo o encaixe das coisas? Como é importante aprender a palavra e trazer um confronto para nós.
Nós precisamos mudar. Nós precisamos desejar crescer em Deus. E dessa forma, a gente começa a romper cadeias, grilhões. Deus se manifesta na nossa vida. Servir as pessoas em amor é a forma mais fácil para influenciar com o amor de Deus. E essa decisão de servir não é fundamentada num benefício, em algum retorno que vai ter. Eu confesso que uma das primeiras vezes que eu li essa passagem, eu fui muito confrontado, porque quando eu imaginei aquele homem parando no seu trajeto de viagem e ali investindo grana pesada para cuidar daquele homem que ele nem conhecia, se importando com ele, levando para a hospedaria, vou voltar depois para pagar, cuida dele ali, paga o que tem que pagar. Eu fiquei assim, eu sou miserável. Foi a conclusão que eu cheguei. Eu sou uma pessoa muito ruim, porque eu ia fazer igual aquele levita. O máximo que eu ia fazer é ali e dar uma esmola. E falar, Deus te abençoe. Eu vi o quanto pecador que eu era também nessa área. E eu falei, poxa, eu acho que eu não sou desse jeito não, Senhor. Eu não sou igual a samaritano não, eu preciso crescer no teu entendimento, porque eu sou muito egoísta. É a partir disso que a gente é curado. Quando a gente entende o quanto que nós somos individualistas, egoístas, temos nossos medos, receios, a gente dá desculpa, justifica. Mas não tem justificativa. Deus olha para o nosso coração, Ele vê tudo que está aqui dentro. Então, como é que eu vou ficar justificando para Deus? Não tem. Então, a nossa saída é o seguinte, Senhor, eu preciso de Ti, preciso crescer nesse coração. Eu faço uso da escolha que o Senhor me dá e eu quero escolher ter o Teu coração. Quero crescer na Tua presença. Eu quero ter a tua mentalidade, quero olhar com os teus olhos, quero sentir com o teu coração. Eu quero crescer, Senhor, me ajuda. Eu preciso crescer nesse amor, nesse dar, nesse se importar, nesse se envolver, nesse investir. Por que eu não me importo? Por que eu não me envolvo? Por que eu não invisto? Porque tem outras coisas que estão na frente. Porque tem coisas externas e internas que são obstáculos que acabam me travando de viver o melhor de Deus. Você está entendendo? Então, para mudar, a gente precisa entender o que nos trava. O que faz com que a gente não se importe. Como é que a gente funciona, o que faz com que a gente não se envolva. Porque se envolver tem a ver com relacionamento. Servir testa as nossas motivações. Servir as pessoas em amor se manifesta nos relacionamentos, em todos. Dentro de casa, no casamento, na família, no trabalho, na escola, na faculdade, nos empreendimentos, na igreja. Nós somos testados nas nossas motivações ao nos depararmos com os relacionamentos, quando lidamos com as situações difíceis, porque as situações fáceis são boas, são tranquilas. Quando a gente só aprende do jeito mais fácil, é legal. Quando tem coisa boa, é legal. Mas e aí quando a gente tem que dar de nós mesmos? Dar do nosso perdão, dar do nosso domínio próprio, dar da nossa paciência, tolerância com as diferenças. Dar de nós mesmos e nos importarmos com as pessoas que são diferentes de nós. Das situações que nos incomodam, é aí que se cresce a espiritualidade, gente. É nessas horas que a nossa espiritualidade ela é testada. Que o amor que dizemos ter, se é verdadeiro ou não. Se é apenas conveniência ou se era amor de verdade, porque amor de verdade se entrega sem ter nada em troca. Porque esse é o amor de Deus, como nós já vimos no domingo passado, o amor incondicional. Então nós servimos as pessoas em amor não pelo aquilo que recebemos. Filhos e filhas de Deus servem em amor porque tem um coração do Pai que é entrega, é dar. E servem as pessoas, nós servimos as pessoas porque nos aproximamos no coração de Deus e queremos transbordar desse amor. Aí isso vai mudando ali o relacionamento conjugal. Por que vem os problemas no casamento? Porque a gente quer ser atendido nas nossas vontades e necessidades. Nós não servimos o outro em amor. Porque quem é casado aí? Levanta a mão. Então eu vou pedir para você que é casado, está com o marido e a esposa, dá a mão aí do lado aí, dá a mão pro
o príncipe e para a princesa, que não vai virar sapo essa noite, em nome de Jesus. Que vocês, em nome de Jesus, cresçam em brigar, em querer fazer a vontade do outro, não a sua. Em querer servir o outro em amor. Olha que briga boa. Aí vai ser uma briga boa. Ah, eu quero fazer a tua vontade. Não, eu quero fazer a sua. Eu quero fazer a tua vontade. Não, eu quero a sua. Olha que beleza. A gente briga por quê? Porque queremos fazer a nossa vontade. Tá vendo como é que a aplicação desse princípio do servir o outro em amor, ele está em toda a esfera de relacionamento? Mesma coisa no trabalho. Mesma coisa nos empreendimentos. Tudo que você faz tem esse objetivo de servir as pessoas em amor? Ou você faz só para ganhar dinheiro? Ou só para alcançar uma meta, um objetivo? Quanto mais essa lente espiritual for lapidada em você, você vai ver como o céu vai abrir sobre a sua vida. Como Deus vai entrar na história de uma forma sobrenatural. Vai abrindo caminhos, abrindo portas. Quando você olhar para as pessoas, quanto mais com o olhar de Jesus, se você olhar, mais as coisas vão fluir. Mais você vai compreender, vai achar os caminhos que hoje você não acha. Para mudar algumas realidades suas, pessoais. Então, a primeira coisa é se abrir a essa palavra, se abrir a esse confronto da palavra e ser verdadeiro com você mesmo e falar, Senhor, eu sou igual esse levita e sacerdote aí. Eu quero ser igual esse samaritano que o Senhor ensinou. Ainda que as pessoas não enxerguem ele, não enxerguem a mim com um olhar de valorização, não entendam, quero nem saber. Eu vou fazer, vou viver conforme a tua palavra diz. Aí você vai mudar a tua prática no teu trabalho, não é porque todo mundo enrola que você vai enrolar. Você vai dar o exemplo, você vai servir a todos em amor. Mesmo aquelas pessoas chatas, meu chefe é muito chato, estou aqui só porque eu estou aguentando, porque eu cobro salário. Muda, filho, muda a cabeça. Vou servir em amor como se fosse para Jesus. Teu negócio, pensa em abençoar as pessoas. Como é que é a forma que eu vou abençoar as pessoas? Como é que eu vou, ainda que elas não entendam, ainda que reclamem, eu vou abençoar, eu quero fazer o melhor, eu quero suprir essa necessidade delas. Eu quero... mas não tem como, Sérgio, é tudo mecânico, não tem importância. Então, ora, abençoa. Eu falei sobre isso na semana passada. É um olhar que muda tudo, é o coração, é a motivação que muda. A motivação do teu coração, Deus está vendo, as pessoas podem não estar vendo. Mas Deus, que é o que mais importa para nós, Ele está vendo a motivação do teu coração de uma forma muito clara. E o teu destino, os teus passos, as tuas decisões, elas vão acontecer, fluir. Ou dentro da vontade de Deus, se assim você permitir buscar, ou dentro da tua vontade, sabe lá o que vai dar. Mas a chance de erro é muito grande, se a gente agir da nossa vontade. A possibilidade de erro é enorme. E uma coisa é certa, você não vai estar vivendo o melhor que Deus tem para você. Você está entendendo o encaixe das coisas? Os melhores dias das nossas vidas vêm à medida que nós vamos aprendendo a cultura do reino dos céus. Vamos sendo transformados de velha natureza para nova natureza. E vamos, então, vivendo a prática da palavra, fazendo isso e vivendo. E o objetivo central é servir as pessoas em amor. E nisso nós vamos sendo testados nas nossas motivações. Muitas vezes nós não nos importamos. Muitas vezes nós não nos envolvemos. Não queremos nos envolver com as pessoas. Sabe aquela coisa de você perguntar... Como você pergunta, e aí, tudo bem? Aí, normalmente, as pessoas respondem o quê? Tudo bem. Um monte de mentira. Porque às vezes você está ali, passando pão que o diabo amassou, e fala, tá tudo bem. E aí você percebe, tem algumas pessoas que você percebe que não está bem. Porque você conhece um pouco mais. Aí, se a pessoa respondeu tudo bem, tá bom. Mas, às vezes... Você olha para a pessoa e você sabe que ela não está legal, mas se você tem o coração de Jesus, você pergunta assim, você tem certeza? Porque você está se importando com ela, você está abrindo o caminho para de repente ela falar com você, ela se abrir e você ser usado por Deus. E ainda que a pessoa responda, não, está tudo bem mesmo, você sabe que não está. Aí você pode decidir se importar e se envolver e falar, olha, se você precisar conversar, eu estou aqui, tá? Olha, eu vou orar por você. Estou orando por você, olha, Jesus te ama, Ele está vendo tuas necessidades. Se deixar ser usado por Deus, só o fato de você
se importar e decidir se envolver, começa a mudar os céus, pode mudar a história de vida de uma pessoa. Eu fico pensando, né, essas loucuras que tem às vezes nas escolas, por conta dos relacionamentos, bullying e tudo mais, desprezo, aí bate a louca no outro e vai lá com arma, com faca, sei lá o que, aquelas doideiras que acontecem, aí você sabe o que eu estou falando. E eu fico pensando, poxa vida, poderia, quem sabe, se tivesse um cristão lá, e no momento que aquela pessoa se sentia daquele jeito que despertou aquela atitude maligna, se alguém chegasse para ele e falar, ô fulano, poxa, cara, Deus te ama, cara, como é que você está? Tudo bem? Talvez pudesse mudar toda a história de várias pessoas, de várias famílias. Só que acontece que a gente não tem o olhar de se importar com as pessoas. A verdade é essa. E o que Jesus quer para mim e para você é a gente crescer nesse olhar. Poxa, Sérgio, mas eu tenho tanto problema, eu tenho já tanta coisa para me incomodar. Mas aí é que tá. Mas o coração de Deus é dar. E eu vou contar um segredo aqui. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais a gente quer crescer no amor de Deus, mais a gente recebe desse amor. A gente é transformado. E essas coisas que vão atribulando, você vai aprendendo a vencer. Você vai tendo a direção de Deus, clareza, unção, coisa que não tem como absorver em treinamento. É com relacionamento com Deus. Nós vamos crescendo espiritualmente de tal forma que esse amor vai nos despertando, vai nos impulsionando a nos importar com as pessoas. Aí a gente sai do nosso quadrado interior e mesmo que nós estejamos em dificuldades, a forma de olhar para as dificuldades, a forma de encarar os desafios, a forma de caminhar na vida, ela é diferente. Abre um refletor do céu à nossa frente. A gente sai do olhar natural e começa a olhar de forma espiritual, plena, ampla, alta, profunda, intensa. É diferente. É algo que você pode encontrar, que você pode achar cada vez mais, mas precisa haver uma decisão pessoal de sair da condição que você está. Entrar num nível de ser discípulo, discípula de Jesus, você nunca viveu até hoje. O que você precisa entregar? Em quem você precisa romper? Hoje está todo mundo aqui numa bifurcação. Para a gente entrar em níveis mais altos, em níveis diferentes, nós precisamos tomar decisões diferentes. Mais fortes, mais intensas. É preciso entregar de nós mesmos. Grave essa palavra. E quanto mais você for conhecendo a Jesus, mais você vai ver que tem mais. E você vai querer mais, porque para onde nós vamos se só Ele tem as palavras da vida eterna? Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Não tem para a gente ir onde a gente ir, se não for para Ele. Isso muda tudo. Servir as pessoas em amor é testado, é ampliado, é aperfeiçoado nos diversos relacionamentos que temos. Quanto mais nós vamos nos entregando aos relacionamentos na igreja, no trabalho, nos importando, nos envolvendo, investindo nisso, aí nós começamos a crescer. Você quer crescer em Deus? Sirva as pessoas em amor. É por isso que nós temos grupos de crescimento. Nós estimulamos os relacionamentos, porque essa é a plataforma de crescimento, gente. Você está aqui sentado, olhando aí para a nuca do teu irmão, tu vai ter um certo nível só. Você quer crescer mesmo? Se envolva nos relacionamentos. Quarta-feira, 7h30, tem a nossa reunião de crescimento aqui. Você não está no grupo de crescimento? Vem na reunião de crescimento. Se envolva com as pessoas. Ah, Sérgio, mas já me decepcionei com as pessoas, já fui frustrado. Ah, seja bem-vindo ao time. Quem aqui, qual é o ser humano aqui na face da Terra que nunca se decepcionou com alguém? Quem aqui já decepcionou alguém? Levanta a mão. Ah, todo mundo, né?
Você já decepcionou alguém sabendo ou não sabendo? Você já frustrou a expectativa de alguém? Seja bem-vindo ao time dos seres humanos. Então, já sabendo disso, nós vamos com outro nível de maturidade. Só que é o seguinte, é o que eu costumo dizer, olha só, se no ambiente de igreja, de pessoas que estão buscando a Deus, são falhas, têm suas limitações, mas também têm virtudes, têm qualidades, estão crescendo em Deus, cada uma cresce mais numa área. Se num ambiente desse a gente não consegue lidar, aonde é que nós vamos lidar então? Se não, sabe o que as pessoas pensam? Algumas pessoas pensam, vai lá ver alguma pessoa tendo uma atitude inconveniente, até errada, ou alguém falou alguma coisa que não achou legal, que não concorda. Pronto, aí já não vale mais nada. Meu Deus, se no meio da igreja de pessoas que estão buscando a Deus não conseguem lidar com isso, com maturidade espiritual da palavra, vai crescer como? Lugar nenhum. Não vai crescer. Vai ficar estagnado. E todo mundo que fica estagnado regride. Esse é o princípio. Quem para, regride, automático. Então, o nosso crescimento espiritual, ele vem de uma prática. Como diz na linguagem do futebol, treino é treino, jogo é jogo. Você está aqui no treino. Agora, o jogo é nos relacionamentos. O guerreiro aprende a guerrear no meio das batalhas. Treinar é uma coisa. Entrar na prática é outra. Fazer faculdade é uma coisa, você aprende a profissão, mas o negócio é na prática, sim ou não? Você estuda, faz um curso, teoria é uma coisa, a prática é outra. É lá no campo de jogo. É no campo da vida. É na estrada. Então, assim também, a igreja é o quartel-general. Nós procuramos criar ferramentas para você crescer espiritualmente, dar direção, alinhamento, e não é para ficar aí só querendo surfar no azeite, não. É o quê? Para crescer, ser confrontado e ir para novos níveis de vida espiritual, prática. Aprender a conectar céu e terra através dos pequenos detalhes, pensamentos, palavras, atitudes. Aprendendo a dominar sentimentos, emoções, removendo fortalezas. Então, em nome de Jesus, caia por terra todo medo de se envolver, caia por terra em nome de Jesus todo medo de investir, porque fica ali preso nas finanças. Meu Deus do céu. Está vivendo com a mentalidade aqui na terra. Se Jesus falou, é que negócio, Jesus falou lá em Mateus 6, não se preocupe com coisa alguma, com o que vão comer, vestir. Olha só as aves do céu. Olha os lírios do campo. As aves do céu não precisam reter em celeiro. Eu dou de comer os lírios do campo. Olha só. Nem Salomão, em toda a sua glória. Né, Luiz? Oh, Jesus. E a gente ainda se prende com algumas coisas aqui nesse mundo. Será que... Vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui. Será... Responda para você mesmo. Será que Deus pode, no estalar de dedos, agora, de hoje para amanhã, triplicar o teu salário? Se Ele quiser? Sim ou não? Você confia nisso? Tem certeza? Que Ele pode fazer isso? Ele tem poder para isso? Deus tem poder para isso? Tem mesmo? Você acredita que Deus tem poder para isso mesmo? Você acredita que Deus tem poder para mudar a tua realidade de hoje para amanhã? Você acredita que Deus pode te dar um projeto de uma hora para outra? Isso aconteceu comigo. Numa noite, eu estava orando a Deus, numa noite Deus deu um projeto. Acho que eu estava sonhando, acordado, sei lá, acho que foi visão. Hoje eu acho que foi uma visão. Sei que Deus me deu uma ideia. Pum! Foi na madrugada. Naquele mesmo dia eu saí, em 2 horas eu tinha um negócio, eu tinha o dinheiro para o negócio, tinha o local para o negócio, já contei essa história aqui. E fiquei assustado, fiquei até com medo, porque tudo aconteceu tão rápido. Que isso, gente? Aí, por quê? Que Deus estava fazendo. Mas eu creio que Deus pode mudar a realidade de uma hora para outra. Só que nem sempre é assim. Na maioria das vezes tem um processo. Por quê? Porque durante o processo, Deus está fazendo a gente crescer. Deus está criando oportunidades para nós crescermos. Vem bifurcações na vida, vem momentos em que precisamos tomar decisões. E somos testados nessas decisões. Se somos como levita ou sacerdote, ou se somos como samaritano. Se estamos caminhando com o coração em servir as pessoas em amor, com o coração de Deus, ou se estamos retendo,
se estamos ali preocupados com o nosso sustento, se estamos ali nos protegendo de repente ser ferido no relacionamento ou alguma coisa não acontecer da forma como nós gostaríamos que acontecesse, e vai acontecer em qualquer lugar. Então nós temos a oportunidade de crescer e Deus nos dá essa oportunidade. Então servir as pessoas em amor é desenvolvido nos relacionamentos. Relacionamentos são uma plataforma para praticar a nova natureza. Repita assim: os relacionamentos são a plataforma para eu praticar a nova natureza que recebi de Jesus. Legal? É aí. Então, o Senhor te chama para ser um discípulo mais envolvido. O Senhor te chama a você sair da multidão e entrar nos relacionamentos dos grupos de crescimento. O Senhor te chama para entrar no treinamento dos mobilizadores. O Senhor te chama para você crescer. Domingo que vem eu vou explicar mais sobre isso. Como você crescer na prática em Deus. Porque, na boa, não fica do jeito que você está, não. Fica incomodado. Bate aí no pessoal teu amor, fica incomodado, vai, ajuda aí. Vai, fica incomodado de um lado, do outro, vai, bate aí, vai. Não importa se você conhece ou não conhece, vai, bate aí. Fica incomodado em nome de Jesus. Seja usado por Deus agora. É um cutucão santo. Fica incomodado em nome de Jesus. Cutucão santo, fica incomodado. Deseje crescer. Esse é um ano de transformações em nome de Jesus. Não para não. Não para não. Vai além. Viva os planos de Deus. E para viver assim faz parte servir as pessoas em amor. Só que servir as pessoas em amor tem preço. Então fala aí. Aquela coisa que todo mundo gosta de fazer, né? Falar para a pessoa do lado. Queria ficar quietinho, pastor. Deixa eu só ouvir. Seja usado por Deus aí. Fala, servir tem preço. Que bênção sendo usado por Deus aí, né? Servir tem preço. Tem um preço a pagar. Servir tem preço de tempo. O samaritano ensinou. Ele parou o tempo, ele investiu, ele se entregou. Servir tem custo. Ai, pastor, eu não vou receber ninguém na minha casa, porque, olha só, meu sofá está tão novinho. Tem que gastar mais pó de café. O pessoal da igreja bebe café para chuchu, pastor. Meu Deus do céu, povo cafezeiro. Entendeu? Eu vou ter que gastar mais papel higiênico, pessoal. Eu vou receber pessoal na minha casa, vou gastar mais água. Misericórdia. Ninguém pensa isso aqui, ninguém, em nome de Jesus. Está entendendo? Abra sua casa para ser um anfitrião do grupo de crescimento. Receba as pessoas na sua casa. Deseje isso. Sirva a Deus servindo as pessoas. Deseje mobilizar um grupo. É tão facinho. É só você querer crescer. Você recebe tudo de mão beijada. Recebe treinamento, recebe material, recebe vídeo, só passar, é ser um facilitador. Tudo de mão beijada, já faz isso para ficar fácil. O tamanho da casa quer dizer nada. Meu, quanto tempo a gente tinha um espaço... não posso sair da câmera aqui. Mas é um espaço que isso aqui, gente. Aqui, ó. Quantas pessoas iam na nossa célula na época? 12 pessoas num espaço desse tamanho, que era o espacinho que a gente tinha, da nossa cozinha, que na sala não dava... E ainda tinha degrau, assim. O pessoal, né, chegava a cadeira, tinha perigo de cair ainda. Quanto tempo ali naquele espaço? Não tem tamanho, não tem... Gente, é coração. Deus vê o coração. Quem quer servir as pessoas em amor, sabe? Quem quer ser um mobilizador de grupo? Quem quer servir nos ministérios? Estamos precisando de filmmaker. Filmmaker, mandaram falar isso aqui. É isso? Filmmaker. Pessoa mexer com filmagem, edição e tudo mais. Precisamos de uma câmera. Quem quiser investir aí, uma câmera profissional, estamos precisando em nome de Jesus. Deixa Deus usar a sua vida. O que mais nós estamos precisando? Aproveita. Hã? Deu dinheiro para 7. Olha, ela está falando. Ó, no vídeo está aqui embaixo. Aí ela está falando. Né? Estamos precisando de dinheiro aí agora para pagar a documentação. Meu, vem uma grana louca aí. Dezenas de milhares de reais agora para conquistar. Aí terminar essa meta aí de conquistar o terreno da nossa casa, da nossa família, né? O contraturno aqui, nós precisamos, gente,
O espaço está complicado. Estamos passando por algumas dificuldades aqui semanalmente. A gente precisa... Eu tenho no meu coração que está chegando o tempo da gente sair daqui. E eu não sei ainda para onde, estou sentindo isso. Sair daqui desse espaço aqui. Não está dando mais. Então eu quero pedir para você orar sobre isso. Mas nós, sobre esse valor, são 70 e poucos mil reais que a gente tem que conseguir até o dia 10. A gente não tem esse valor. Deus falou para mim lá o dinheiro, o valor. Sério, relaxa que o valor está na igreja. Olha só. Aí vou eu perder a oportunidade de servir ao Senhor em amor? Eu vou, cara, não vou dar o que sobra. Eu vou dar do que eu tenho. Minha esposa teve uma ideia. Olha só, se você se abre, se você se importa, se você se envolve, as portas se abrem. Vou falar aqui para dar testemunho. A gente nem tinha essa ideia, essa noção. Em um mês, eu e minha esposa ofertamos uns 1.000 e pouquinhos reais. Sabe como, gente? Bolo de chocolate, cuscuz, bolo de pote, isso aí. E guloseimas. Ofertamos, fizemos, compramos produtos, ofertamos na cantina, vendeu tudo. E semana que vem vai ter lasanha. Escondidinho. Nós ofertamos, gerou 1.000 e poucos reais. Depois foi fazer a conta, vendeu tudo. 1.000 e poucos reais. Que nós ofertamos fazendo, só comprando os ingredientes e ela fazendo ali. Então, eu investi o dinheiro, ela fez o negócio e ela lavou a louça. Investimos como família. Nos importamos, nos envolvemos e investimos. Tá entendendo? Se a gente tem um coração, é a motivação que fala, gente. Porque às vezes a gente acha que não dá, que não pode, que não consegue. Meu Deus! Coloca ali o versículo 31, por favor. E tem mais gente fazendo a mesma coisa. Está aí, abençoando, está ofertando. Olha o versículo 31 ali, preste atenção. Aconteceu estar descendo pela mesma... Aconteceu. Se você olhar aí na outra tradução, Almeida, você vai ver ali ocasionalmente, por acaso, você vai ver ali... Acontece quando você menos espera e da forma como você menos espera. Você precisa ter a motivação, o coração. Está entendendo? Se você for despertado nessa motivação, abre-se uma pista de oportunidades. E você vai ficar atento nesse sentido. O samaritano, ele assumiu a responsabilidade daquele homem. Então a questão é, você assumir a responsabilidade, ter esse coração, desses aspectos. Assumir a sua responsabilidade em servir em amor. É dessa forma que nós vamos, então, crescendo em todas as áreas. Eu quero terminar aqui com 2 Coríntios 9, 10. Todas essas formas de servir em amor são sementes. Diga, sementes. Você pode investir semente do seu tempo, do seu valor, do seu dinheiro, da sua energia, da sua habilidade. Vem no Dê Amor aqui sexta-feira a ajudar a criar produtos lá para poder ser vendido. Está entendendo? Oferte alguma coisa que você vende lá no seu trabalho. Faça um propósito com Deus. Senhor, isso aqui eu vou entregar. Abre o coração. Olha só o que diz em 2 Coríntios 9, 10, em seguida. Aquele que supre, aquele quem? Senhor. Aquele que supre a semente é o que semeia. Quem é que semeia aqui? Só minha esposa semeia. Onde estão os semeadores? Ô, glória! Aquele que supre a semente ao que semeia, diga eu. E o pão ao que come, diga eu como. Legal? Também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em graças a Deus. Sabe o que acontece aqui? Servir em amor aponta para Jesus. Olha esse último versículo. Resulte em ação de graças a Deus. Servir em amor aponta para Jesus. Então, que os nossos corações se abram nesse sentido. Que os relacionamentos sejam transformados. Que você mude dentro para fora. Busque a partir de hoje esse novo coração em Deus. Amém? Vamos orar? Fica de pé.